em nome dessa liberdade de imprensa, nos foi tirado o direito de homens, de mulheres, índios, negras, negros, todos, podermos usar o nosso direito de liberdade de imprensa. Nós que sofremos com o processo da ditadura, nós que vivemos muitas vezes na miséria, jamais vamos ser contra a liberdade de expressão, jamais vamos ser contra a liberdade de imprensa. Essa pauta é nossa, essa luta é nossa, é dos movimentos sociais, nascemos construindo isso. Agora, é uma liberdade de todos e de todas. Não é uma liberdade daqueles que escolhem o conteúdo que querem dizer, daqueles que colocam na boca dos dirigentes do partido, do movimento social, dos gestores públicos, meias palavras e não conseguem compreender o processo inteiro. É preciso com que a humanidade saiba o que este fórum produz. É preciso com que a humanidade saiba o que é os seus direitos. E a comunicação, ela é necessariamente um direito humano, um bem público, e não pode ser apenas uma mercadoria e donos de alguns. Por isso, nós precisamos intervir nessa estrutura dos meios de comunicação. Se nós não conseguirmos mudar a realidade da estrutura dos meios de comunicação, uma terra sem lei, uma terra onde as concessões são para alguns, e a realidade é completamente... Alguns sinais nós tivemos agora na Argentina, na mudança da lei da Argentina, mas para que mudasse a lei da Argentina, os trabalhadores, os movimentos pela democratização, precisou colocar 40 mil pessoas na rua. Foi mobilização social. Algumas poucas experiências na Venezuela, que talvez não se adaptam na realidade total, pelo processo da democracia, pelo processo, digamos assim, mais de um processo de construção, mas a estrutura, o arcabouço da estrutura de comunicação é um arcabouço do sistema capitalista, é um arcabouço do sistema dominante, que nos vedam o direito de debater comunicação, nos vedam o direito de um processo de imprensa de qualidade. E nós falamos muito aqui de democracia, e a democracia está no centro do debate. Agora, não existe democracia plena sem a democratização dos meios de comunicação, sem os homens, sem as mulheres ter direito à voz, sem ter direito de fazer o seu próprio debate. Então, dentro desta pequena contribuição que eu trouxe para esse debate, penso que nós precisamos intervir sim, mas penso também que nós devemos ousar construir meios que dialoguem e que apresentem a nossa proposta da estrutura de comunicação que nós queremos. Precisamos ousar construir meios de comunicações com visão de uma hegemonia, onde olha uma outra realidade social, onde olha uma outra realidade econômica, onde aponte para um outro projeto de desenvolvimento. Não apenas um meio de comunicação que se repita na conservação do que está posto ou do que está aí. Então, os movimentos sociais, este fórum precisa publicizar a sua produção. Os movimentos sociais precisam investir em comunicação. E investir em comunicação significa, inclusive, investir financeiramente. Porque quando a gente dialoga em qualquer espaço, em qualquer organização, todos têm como estratégia a publicização, tornar público. Mas quando a gente olha pelo processo de como você vai investir, como você vai garantir esses instrumentos, a vida fica mais difícil. E para quê? O trabalhador que está lá na ponta, e eu que sou agricultora familiar sei, poder ter acesso a um direito, um simples direito, para a mulher agricultora saber que ela tem direito a acessar uma política pública, para que ela tenha direito a não ser violentada, para que ela tenha direito à educação, para que ela tenha direito
há um benefício, ela precisa conhecer, ela precisa saber. E a comunicação tem que ser um bem público, tem que estar a um processo de informação à sociedade. A Conferência Nacional de Comunicação que nós vivemos, para concluir, quando nós fomos construir a primeira Conferência Nacional de Comunicação do Brasil, depois de anos e anos de debate para a construção dessa conferência, um setor da sociedade brasileira disse que não ia para a conferência, porque esta conferência era o cerceamento da liberdade de expressão, porque isso sempre foi uma coisa discutida a partir do seu vínculo, a partir do seu espaço. Então, comunicação tem que ser que nem o prato de feijão que a gente come todo dia, ou a farinha, ou a comida que cada um. É um direito, e por isso é preciso fazer o debate no espaço público, trazer para o espaço público e, em cima disso, construir o espaço público. É claro que essa conferência não resolveu o problema da comunicação do Brasil, mas apontou políticas importantes, estratégicas, apontou regulamentação das leis, e esse é um campo que nós temos que mexer. Nós temos que estar no processo das leis. Por isso, quando está no processo das leis, no processo da questão da democracia, é muito mais do que eleger o gestor central. É eleger também senadores, deputados, parlamentares comprometidos com a causa brasileira, ou comprometidos com a causa da América Latina, conforme a gestão do seu país. Porque também é no espaço, no arcabouço das leis, que a gente precisa mudar e fazer o processo de interferência. E que a gente possa, a partir de cada experiência vivida, a partir de cada experiência construída, beber das experiências, cultivar essas experiências e na rebeldia e na democracia construir uma nova hegemonia. E deixar para vocês, alguns de vocês já receberam, né? Outros não receberam. Nós ousamos, a CUT ousou com alguns movimentos, principalmente o movimento sindical, alguns sindicatos, construir uma rede Brasil de comunicação que dialogasse com os trabalhadores, com as trabalhadoras, uma nova visão do que está acontecendo no Brasil, onde os trabalhadores, onde as trabalhadoras pudessem escrever, pudessem contar a sua história. Nós só vamos fazer história quando nós, homens e mulheres, que produzimos a riqueza dos nossos países, pudermos também contar a nossa história. Então, vivamos a democracia, vivamos a rebeldia, mas que a gente possa, nós, homens e mulheres que estamos aqui na reflexão, poder contar a nossa própria história na nossa própria voz. Obrigada.